Vocês não imaginam o potencial que isso mostra pra gente e eu quero apresentar pra vocês no vídeo de hoje, porque eu tô falando do seguinte, pessoal, 200 mil dólares nesse ciclo passa a ser algo totalmente plausível. Se a gente olhar somente para o lado mais conservador, a gente está falando aqui do preço sair do patamar atual de mais ou menos 70 mil dólares e atingir ali a região dos 200 mil dólares. Isso sendo conservador. Por acaso sabe quando vai vender suas criptomoedas? Em que ponto? Você tem esse planejamento? Você sabe identificar o momento de vender as criptomoedas? Provavelmente não. E é por isso que, assim como eu falei no passado várias coisas, compre Bitcoin no 15 mil, compre Bitcoin no 20 mil, compre Bitcoin no 25 mil. Agora eu falo, você precisa de ferramentas de trading que te ajudem a entender o momento de sair do mercado. E é por isso que nós estamos com Profissão Trader, para que você, com ou sem experiência, consiga navegar melhor nesse mar de criptomoedas. Que é tudo isso pelo ridículo preço de R$19,66 por mês. Bitcoin é esse que fechou o mês de março no maior nível registrado na história. É o maior fechamento mensal da história e isso é muita coisa, pessoal. Vocês não imaginam o potencial que isso mostra pra gente e eu quero apresentar pra vocês no vídeo de hoje, porque eu tô falando do seguinte, pessoal, 200 mil dólares nesse ciclo passa a ser algo totalmente plausível. Você jura? Ixi Maria, acabei de receber um comunicado aqui, só é plausível para quem apertar o botão de like, tá? É de graça, pessoal, promoção hoje, aperta esse botãozinho de like, se não for inscrito no canal Criptonicos, se inscreve agora também para ficar sempre bem informado em relação ao Bitcoin e as criptomoedas. Não foi somente o nosso Bitcoin que fechou ali no maior nível registrado no mês passado. O ouro, o Bitcoin dos maias e astecas, também está em alta histórica, segundo aqui a Exame. Olha aí, cotação do ouro supera os 2.265 dólares e bate recorde histórico. O mais interessante é o motivo para bater alta histórica. Notem. Olha só o que fala aqui no subtítulo. Movimento ocorre com investidores otimistas com uma possível antecipação ao corte de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos. E como vocês sabem, o corte na taxa de juros não aumenta somente o valor do ouro. O Bitcoin, as criptomoedas também são muito influenciadas justamente por corte na taxa de juros. Então, o que a gente pode esperar a partir daqui? Se o ouro está subindo, e no vídeo passado eu expliquei para vocês por que os bancos centrais estão acumulando uma maior quantia de ouro, imagina o que vai acontecer com o Bitcoin a partir de agora. Como vocês podem ver aqui no gráfico mensal do Bitcoin, é a primeira vez na história que a gente fecha uma vela, né? Não pavio. Ó. O pavio ele chegou a bater aqui nessa região lá atrás, em 2021. Mas olha só o que a gente fez agora. O corpo da vela inteira passou aqui da alta histórica anterior, tá? Então tivemos aqui um primeiro fechamento mensal acima da alta histórica anterior. Isso é muito importante, pessoal. Essa é a quinta vez que rompemos aqui a alta histórica anterior no gráfico mensal. Todas as vezes estão marcadas aqui e fica evidente para vocês o tamanho do impacto de um rompimento como esse, né? E nas 4 vezes anteriores tivemos aqui subidas entre 300% e 1.500%. Se a gente olhar somente para o lado mais conservador, a gente está falando aqui do preço sair do patamar atual de mais ou menos 70 mil dólares e atingir ali a região dos 200 mil dólares. Isso sendo conservador. E eu sei que isso soa um pouco distante, mas quando a gente cruza diversos gráficos, todos estão indicando a mesma região, 200 mil dólares, ao ponto de eu começar a achar bem viável a gente atingir um topo nesse ciclo ao redor de 200 mil dólares, quando, na minha visão, no primeiro trimestre de 2015 ou no segundo trimestre de 2015, tá? O histórico diz pra gente que é mais pro final do ano, mas devido a gente estar fazendo um movimento acelerado antes do próprio halving, eu acredito que a gente também vai ter um final de ciclo adiantado. Eu devo começar a me proteger mais para o início de 2015 do que para o final. E que outros gráficos são esses que indicam 200 mil dólares? Bom, vou abrir esse aqui para vocês, que é um gráfico mais fundamentalista, que mostra para vocês o preço, que é a linha preta, e aqui embaixo, essa linha azul, ela mede o hash rate, a força computacional da rede do Bitcoin. E notem, do topo histórico anterior, né, que a gente viu lá nos 69 mil dólares, aqui em 2021, até agora, o preço não mudou nada, né? Está na mesma região. Saiu dos 69 mil dólares, caiu e agora estamos novamente nos 69 mil dólares. Ou seja, é o mesmo preço lá de 2021. Mas o que aconteceu com o hash rate, com a força computacional de lá para cá? Subiu 283%.
Novamente, quase os 300% que eu indiquei para vocês no gráfico anterior, que faria o preço chegar na região dos 200 mil dólares. Então, quer dizer, o preço ainda não seguiu os fundamentos, mas ele vai seguir, como seguiu em todas as fases anteriores. Então existe aqui, primeiro, uma subida dos fundamentos, a rede se desenvolveu muito de 2021 para cá, o preço ainda não acompanhou, mas ele vai acompanhar até o ano que vem. É mais um gráfico indicando para a gente um potencial de 200 mil dólares. E não para por aí. Esse é um outro gráfico mensal que mostra para a gente que após o rompimento da alta histórica anterior, que é esse ATH aqui, o preço do Bitcoin ele alcança o 1.618 da Fibonacci ou mesmo rompe isso e continua subindo. Então, quer dizer, aqui no ciclo de 2017, você vê que a gente rompeu o 1.618 e foi lá em cima, mas aqui em 2020 a gente somente encostou no 1.618 e recuou a partir dali. Então, pelo menos historicamente, o preço após romper o all-time high anterior, que no caso aqui foi os 69 mil dólares no gráfico mensal, busca, no mínimo, o 1.618 da Fibonacci, que está aonde, pessoal, nesse gráfico? Está ao redor de 200 mil dólares, como eu falei para vocês. É mais um gráfico indicando, no mínimo, tá, de maneira conservadora, 200 mil dólares. Aqui embaixo vocês têm o índice de força relativa, ou RSI, que também mostra pra gente que no gráfico mensal ainda estamos começando a brincadeira, né? Acabou de romper aqui o nível 70 do RSI, só que vai lá em cima, tá? O topo do ciclo é aqui nessa região que vocês estão vendo, ó, lá ao redor de 90, tá? Ou um pouquinho acima do 90. Então estamos começando a brincadeira aqui, ainda falta muita subida para atingir o topo desse ciclo e bater lá, como eu falei, pelo menos no 1.618 da Fibonacci no gráfico mensal, acima dos 200 mil dólares. E o último gráfico que eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje é do Bitquant, e ele compartilhou isso no Twitter no dia 6 de dezembro do ano passado, pessoal. E era baseado no seguinte: toda vez que o preço alcança essa linha vermelha, que é o EMA 100 vezes 2, tá? Então é 2 vezes o EMA 100, antes de bater uma nova alta histórica, esse é um sinal de topo, é um sinal venda, saia fora. E está marcado nesse gráfico sempre na cor roxa, tá? Notem aqui, por exemplo, em 2019, como o preço subiu, lá em direção aos 14 mil dólares, né? Quando bateu na linha vermelha, que é o EMA 100 vezes 2, estava abaixo da alta histórica anterior dos 20 mil dólares, correto? O que aconteceu? É um sinal de topo, e foi mesmo, o preço caiu. Mesma coisa aconteceu aqui atrás em 2016. Agora, quando a gente atinge esse patamar, quando o preço atinge o EMA 100 vezes 2, a linha vermelha, acima da alta histórica anterior, como aconteceu aqui em 2017, é um sinal de início de superciclo. Ou seja, o preço vai continuar subindo com tudo e vai atingir um novo topo. Aconteceu assim em 2017, aconteceu assim em 2020. Aqui nesse momento também, ó, o preço subiu, bateu de novo na linha vermelha. Opa, vai cair? Não, por quê? Porque bateu aqui acima da alta histórica anterior de 20 mil dólares. Portanto, início de superciclo. E aí o preço subiu até os 69 mil dólares. E o que está acontecendo aqui? Quer dizer, o que estava acontecendo na época? O preço estava subindo em direção à linha vermelha. Nesse momento, em dezembro do ano passado, a linha vermelha estava nos 55 mil dólares. Isso era preocupante. Por quê? Porque indicava que se batesse nela, estaria abaixo dos 69 mil dólares anterior e a tendência era o quê? Sinal de topo, ou seja, vai desabar o preço. Mas vamos atualizar esse gráfico para vocês. Tá aqui o gráfico atualizado, tá? Mesma coisa, onde é roxo é porque era sinal de topo, onde é amarelo é sinal de início de superciclo. E onde está a linha vermelha nesse momento? Acima da alta histórica anterior. A alta histórica anterior está aqui, ele bateu aqui na linha vermelha nesse momento, indicando para a gente o quê? Início de um superciclo, que, seguindo o movimento dos outros superciclos, indica para a gente um preço de topo nesse ciclo acima de 200 mil dólares. Inclusive, esse recuo que a gente está vendo aqui, ele é esperado quando encontra justamente a resistência dessa linha, tá? Você percebe nesse momento aqui, ó, em 2020, como depois de encostar na linha, não conseguiu romper de primeira, ó. Ficou aqui testando a linha sem conseguir romper por um tempo e só depois rompeu e foi buscar os 69 mil dólares. Aqui atrás também, ó, em 2017, depois de encostar na linha, teve uma queda para depois finalmente romper essa linha e disparar. Então, até mesmo esse recuo que a gente está vendo agora, ele é esperado.
É um recuo para pegar impulso para decolar em direção aos 200 mil dólares nos próximos meses. Ação absurda. Papel moeda derretendo seu poder de compra feito gelo e a sua liberdade indo para o espaço. Cenário caótico, né? É por isso que eu estou firme na minha tese. Eu vou acumular o máximo de bitcoins que consigo para manter a minha liberdade. Eu e mais 500 pessoas vamos juntos, como nação, construir um caminho que te proteja de tudo isso. As vagas são limitadas porque eu preciso dar muita atenção para você. Garanta agora o seu passaporte para a liberdade. Faça parte agora.